Saudações, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, agora da quarentena Cristiano, do canal Voscom. Bom, meus amigos, a todos vocês que acompanham o nosso canal, nós já sabemos que estamos passando por uma situação mundial muito preocupante, que é agora essa questão gravíssima do coronavírus. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, nós já tivemos médicos falando a respeito do assunto, nós já tivemos cientistas falando a respeito desse mesmo tema, já tivemos políticos se manifestando também a respeito e, claro, pessoas também de outros campos, como por exemplo da religião. Líderes religiosos em todo o mundo alertando sobre medidas eficazes para se proteger desse vírus. A Igreja Ortodoxa Russa lançou, na pessoa do metropolita Hilarion, uma série de medidas para você evitar o vírus e também, claro, medidas de caráter religiosa. Desde medidas como evitar aglomerações, lavar as mãos, exercitar-se para aumentar a sua imunidade, tomar vitaminas, até medidas como, por exemplo, rezar. E o que esse vírus está nos mostrando é que é exatamente disso que nós precisamos agora. Nós não temos, neste exato momento, uma cura para o vírus. Nós temos uma situação em que talvez você que esteja me assistindo foi ou está infectado pelo coronavírus, mas que nem sempre nós temos como descobrir. Afinal de contas, ao contrário do que acontece na maioria dos países europeus, aqui no Brasil nós não temos aquelas pessoas que ficam medindo, né, que ficam fazendo testes com quem passa na rua. Então, aquela pessoa que muitas vezes você está vendo na rua, que pode estar saudável, pode estar na realidade infectada com esse vírus. Isso é uma coisa que, pelas presentes condições, hoje, no dia 21 de março de 2020, nós não temos uma cura, não temos meios efetivos para curar essa doença. Algumas pessoas elas alegam que estão usando métodos convencionais de combate à gripe, esse é aquele método, e claro que a questão prática aqui vai dizer muita coisa. Mas, meus amigos, eu, como não sou médico, quero deixar um alerta aqui para vocês. A pior coisa que pode acontecer em uma situação de crise, não importa se é um vírus, uma bactéria, arma biológica, uma bomba, ou seja lá o que for, é uma coisa chamada pânico. Infelizmente, nós estamos cheios de pessoas que existe até um nome em russo para isso, né? Panikior. Pessoas que semeiam, que disseminam o pânico através de redes sociais. São pessoas que chegam no WhatsApp e divulgam falsas notícias. São pessoas que divulgam falsos métodos de combate. São mulheres completamente histéricas, né, que chegam falando como se estivéssemos vivenciando o próprio apocalipse em si. Oh, mas porque eu cheguei agora, e as pessoas não me ouvem porque eu estive na Itália, eu leio tantas revistas italianas em italiano e as pessoas estão fazendo assim, assim e assado, quando na realidade deveriam estar fazendo como eles estão fazendo agora na Itália e tal, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Né? Pessoas que chegam com um tom alarmista, histérico, né? Falando como se o mundo estivesse acabando. Meus senhores, vamos entender uma coisa. Epidemias, gripes, vírus, não é nenhuma novidade. O que talvez pode ser uma novidade sim, agora, é essa situação de quarentena. Mas, no Brasil, Raul Seixas, como muita gente indicou, prevê o coronavírus. Na União Soviética, um dos seus cantores mais famosos, Vladimir Vysotsky escreveu ainda nos anos 70 uma canção sobre um vírus que estava se espalhando rapidamente e contaminando a população mundial.
Vírus e epidemias não são nenhuma novidade. E todos esses vírus e epidemias, eles jamais dizimaram a população mundial. Eles de fato dizimaram, sim, muitas pessoas. Esse vírus que nós temos agora, nós não temos ainda métodos efetivos de combate. Então o que vai salvar você é o quê? Serão as suas condições higiênicas, serão as suas condições psíquicas, porque a ciência comprova que a psique também influencia no modo como seu corpo vai reagir a uma doença. Quanto melhor está o seu estado de espírito, se você é uma pessoa que está sempre com um bom humor, com alto astral, que pensa positivo, que lê livros que irão trazer uma satisfação a você, que vê filmes que irão trazer satisfação a você, que está com pessoas que fazem bem a você, você pode ter certeza de que a sua imunidade será elevada e que assim você terá mais possibilidades para resistir a esse vírus do que para aquela pessoa que está sempre lendo, né, no WhatsApp, correntes negativas, né, sobre supostos números escondidos por governo A ou B, teorias conspiratórias sobre ETs, ou seja lá que tipo de bizarrices pessoas têm divulgado nesse WhatsApp. No WhatsApp, o que vale a pena você ler é sim sobre métodos de combate e prevenção, sobre notícias do que está acontecendo em outras partes do mundo, notícias essas de agências de notícia ou de jornalistas sérios. São notícias sobre o transporte público da sua cidade. São notícias sobre pessoas que se curaram, e essas pessoas já existem. Já há pessoas que foram curadas pelo coronavírus. São notícias que tragam a você esperança, que tragam a você conforto também, por que não? E claro, assistindo à televisão ou não, e o melhor é que você não assista, se você puder jogar ela pela sua janela, porque a televisão é quem mais cria alarme nessas situações, não sair de casa. Não sair de casa agora é o melhor que você pode fazer, talvez não por você, mas por aquelas pessoas que estão ao seu redor. Eu confesso que nos primeiros dias eu estava bastante cético quanto à gravidade da situação, mas quando você tem políticos, líderes políticos, autoridades científicas e até mesmo líderes religiosos alertando para você sobre o mesmo problema, então, claro que mudei de opinião. No conforto da sua casa, você pode utilizar esse tempo agora que você tem para colocar a sua casa em ordem, rever os seus hábitos de higiene, talvez, ler livros inteiros, do início ao fim, assistir a filmes de qualidade, assistir a peças musicais. Nós sabemos que a internet tem muito conteúdo útil. A internet tem sites que permitem a você visitar museus sem você sair da sua casa. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar um link através do qual você pode visitar o Palácio de Inverno de São Petersburgo, a antiga sede do governo russo na qual ficavam os czares, o Museu Estatal do Hermitage. Imagine você visitar o Hermitage sem sair da sua casa. Esse tipo de conteúdo que enriquece a alma, que enriquece o espírito, é o que você deve ver. Você tem grandes apresentações teatrais de dança e cultura tradicionais. Eu vou colocar aqui para vocês o link também nesse vídeo. Você tem grandes concertos musicais. Muitas bandas musicais, como por exemplo a minha banda favorita, que é o grupo B2, eles recentemente cancelaram um concerto e o transmitiram através da internet. Muitas aulas, muitas pessoas que assistem ao nosso canal são pessoas que estão na universidade, que fazem cursos de línguas. Isso tudo também está sendo oferecido à distância, agora pela internet, e vocês têm que aproveitar essa oportunidade. Esse é o meu recado que eu deixo para vocês. Não entrem em pânico. Em qualquer situação de perigo, o pânico é a pior coisa que você pode fazer, é a pior coisa que pode acontecer, porque é quando você deixa a sua razão sucumbir ao medo.